Gamblas! Beleza? Elis Ribeiro aqui de volta. Vocês pediram pelos comentários para trazer informações sobre o Alaska Black. Como o Alaska Black é uma família de fundos, selecionei o Alaska Black Institutional FIA, porque eu achei que era o mais simples para a gente começar. Se vocês quiserem que eu traga outros fundos da família, deixa aí nos comentários. Eu achei bem interessante esse fundo, eu já conhecia a fama dele, não estava nele ainda. E pretendo entrar nele agora, uma opinião pessoal, não estou fazendo uma recomendação de compra, tá? Até porque eu sou um CPF, não sou analista financeiro. Eu estou compartilhando impressões de CPF, de pessoa comum, quando vê um fundo, quando vê uma informação financeira. E é por isso mesmo que eu preciso muito, né, da colaboração de vocês nos comentários, também curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal se ainda não fez isso. Eu vou prosseguir aqui com a nossa apresentação para a gente poder conhecer um pouco do fundo e a gente conversa mais nos comentários. Essa apresentação é baseada nos comentários que vocês fizeram e eu não selecionei nenhum comentário específico porque foram muitos em vários lugares diferentes, para não cometer uma injustiça de botar alguém que não foi o primeiro no lugar do outro, que pode acontecer, não tem como saber, muitas vezes é difícil filtrar isso. Então eu deixei essa tela em branco, mas fique sabendo que é um conteúdo construído por vocês, ok? Então vamos entender o que é o fundo, o Alaska Black Institutional. Ele é um fundo da família Black, como eu falei antes, né? Temos aqui algumas observações, vou falar um pouco sobre elas. Que tem de pequenas diferenças, claro, cada fundo da família Black tem sua particularidade. Ele, por exemplo, não atua nos mercados de juros, câmbio, e nem pode investir em BDRs. Ou seja, é um fundo aí focado em mercados de ações, especificamente, né, predominantemente brasileiro. Ele é um fundo também que usa a estratégia ou o foco, né, long on livre, que é um termo muito usado pela XP, que é um fundo de longo prazo, ou seja, é um fundo que você vai utilizar para os seus planos futuros. É um fundo que você não pode pensar em risco agora, não pode pensar em ganhar ou perder agora. É um fundo que só está preocupado com o futuro. Ele não está preocupado se ele está batendo ou não o Ibovespa hoje. Inclusive, é o objetivo dele. O objetivo dele é superar o Ibovespa, só que usando uma estratégia de foco de longo prazo, né? Ele procura empresas que acha que vai crescer em um grande período de tempo, mesmo que eles percam agora. O Alaska tem essa fama de perder um pouco aqui para ganhar lá na frente. Se você for ver as postagens lá do Breda no Twitter, recomendo dar uma olhada lá. Você vai ver que o Breda, né, ele bota lá que esse fundo não é fundo para pessoas fracas, né, é um fundo aí para cardíaco bom. Então é para você que tem a mente lá na frente. Se você for focar nele agora, talvez se decepcione. O Alaska recomenda, isso aqui é uma recomendação que eu tirei do próprio, na verdade essas informações todas, grande parte delas eu tirei do próprio Alaska, do próprio portal deles. Então lá tem a recomendação que é para clientes de longuíssimo prazo, ok? Então essas são as principais características desse fundo. Esse fundo aí, na parte teórica, ele é assim. Vamos ver um pouco mais das características dele. Certas características. O aporte inicial nele, para você entrar nele, é R$1.000. Para um fundo desse nível, né, que é um fundo com uma certa fama, um certo prestígio, é uma entrada até interessante, tá? Existem fundos com entrada menores? Existem, mas o Alaska geralmente tem uma gestão um pouco mais conceituada. O Alaska já tem uma fama que o precede, e geralmente fundos assim costumam ter uma entrada bem maior. A entrada é interessante, a movimentação mínima é de R$500, também não chega a ser impeditivo. Algumas pessoas vão ter mais facilidades do que outras, eu sei, o Brasil tem essa realidade, mas está aí dentro de um valor acessível, né? Mesmo que você não possa aportar todo mês, se seja uma classe um pouco mais baixa, você conseguiria entrar fazendo aí um planejamento. E para o resto das pessoas com um poder aquisitivo maior, é extremamente fácil obter cotas aí. A cotização, ou seja, quando você entra no fundo, né, no dia que você entra para cotizar o aporte que você fez, leva apenas D+1, ou seja, o dia de hoje mais um dia útil. E o resgate, esse sim é demoradinho. Esse fundo aqui não é para quem está com pressa, não. O resgate dele é D+30, são 30 dias para você liquidar o seu resgate, e mais 2 dias úteis, né, D+2, ou seja, mais o dia do processamento, mais 2, para você receber o pagamento efetivamente, né, na sua conta, dentro do seu acesso. Então aí você separa pelo menos uns 32 dias, né? Então ele é um pouco demorado para resgatar, mas muitos fundos também que trabalham com volatilidade são assim.
Então não é para quem tem pressa, mas também não chega a ser algo anormal. Aqui tem duas observações sobre taxa. Ele tem uma taxa dentro do padrão aí de 2%. Tem fundos aí com taxas melhores, até bem melhores na verdade, mas a taxa dele é um pouquinho alta. Mas você está pagando aí a gestão do fundo, então aí cabe você avaliar se vale essa gestão ou não. A gente já vai ver os resultados que eles entregam, aí você vai me dizer. Lembrando que quando a gente falar de rentabilidade, já vai estar descontado tanto essa taxa aqui, quanto a taxa de performance, ok? Então quando a gente fala de rentabilidade, a gente já está com essas duas taxas descontadas, então quando a gente entrar nesse ponto, tenha isso em mente. Nós temos uma taxa de administração de 2% e uma performance de 20% daquilo que superar a Bovespa, ou seja, não é do dinheiro que você aportou do fundo, mas aquilo que o fundo conseguiu obter de lucro. Ele vai tirar 20% aí do que superar o Ibovespa. Não precisa ser investidor qualificado para entrar nele, qualquer investidor pode entrar nesse fundo, ele não tem restrição, é para investidores em geral. Então, essas são as características principais. Nesse ponto aqui, você já deve ter uma ideia se você vai entrar nele ou não. Eu imagino, muita gente já pulou fora ou agora se animou para entrar, porque geralmente essas são as características que as pessoas geralmente levam mais em conta na hora de entrarem no fundo. Mas, mais importante do que isso são os resultados, e antes da gente chegar lá, vamos ver a composição da carteira. Aqui eu já usei a fonte, o Status Invest, um portal muito interessante para quem quer dissecar carteiras de investimento. Está o top 10 ativos desse fundo. Esse é um fundo predominantemente de ações, caso a tela esteja muito pequena para você. 98,73% do fundo são ações, são renda variável, né? Renda variável. Ele tem menos de 1% em títulos públicos, o que é normal, porque geralmente o fundo precisa de uma partezinha de liquidez aí para uma reserva de oportunidade, ou para fazer um gerenciamento aí de controle de perdas. Tá até bem modesta a parte de títulos públicos aí, está em 0,69 na data que isso foi tirado, se não me engano. Esse levantamento foi feito em janeiro, não é em tempo real. Nós temos aqui a Rumo como papel predominante desse fundo. Eu estou quase cego aqui. O segundo papel predominante é a Cogna. Tem a Vale, nós temos Petrobras, nós temos a Log, tem Magalu lá no finalzinho, tem a Localiza. Então tem papéis aí que geralmente são papéis de empresas já bem conhecidas de quem pesquisa ações. Não tem muitas surpresas, é um fundo aí que está preocupado com valorização. Não tem nada assim que me salte aos olhos, mas para você, o mercado, a estratégia que o gestor faz é importante, realmente é importante. Então convém depois você dar uma analisada com calma nesses papéis, mas dá para ter uma noção aí de que ele é 100% praticamente renda variável, né? O que não é renda variável aqui é um espirrozinho de títulos públicos e algumas outras coisas aí que são contas a pagar e a receber. Então, assim, o patrimônio líquido do fundo é espantosos 1,94 bilhões. Então, é um fundo aí com história. Aqui tem a rentabilidade histórica dele em 12 meses, que foi de 49,73%, superou aí bastante um CDI. Ali embaixo, no detalhe, não sei se vocês estão enxergando, vou fazer um círculo para vocês verem. O detalhe que nós temos é um comparativo com o Ibovespa e CDI. Do Ibovespa ele passou um pouco, ele superou o Ibovespa, lembrando que está descontado as taxas, e o CDI, nossa, bateu longe. Se você tivesse guardado isso no conta, no CDB, você estaria muito decepcionado agora, porque o CDI rendeu nesse mesmo período 2,13%, e o fundo rendeu 51,26% nesse período de levantamento aqui, que foi até 30 de 4 de 2021. Ok? A rentabilidade em 24 meses cai um pouco de 12 meses, deu 32,80%. Por quê? Porque há períodos de queda. Nós temos aqui oscilações, tá vendo? Temos oscilações. Então, é normal que haja períodos de queda, mas aí, na minha opinião, até um melhor momento para aportar. É sempre melhor aportar na queda do que na alta, porque quando cair o prejuízo é certo, na queda você só... o próximo caminho, geralmente, a gente imagina que seja para cima. Não é certo, mas a gente imagina. E agora a última pergunta. Nós falamos de várias coisas, como eu falei, eu não posso fazer recomendação de investimento, não sou analista financeiro. Sou um CPF que gosta de investir, assim como você. Então,
eu separei algumas coisas que eu particularmente, Elias, considero importante na hora de selecionar um fundo. Então, fiz algumas observações. É para você? Bem, é um fundo destinado a longuíssimo prazo. Então, se você tem um objetivo para curto prazo, esse fundo pode te fazer perder dinheiro ou até se decepcionar, porque não há garantia de que ele vai fazer na semana que vem 50%. Não tem garantia. É um fundo focado lá no futuro. Pessoas com baixa tolerância à renda variável podem não gostar, tá? Se você tem problemas em ficar olhando gráfico, passar mal com gráfico, é melhor passar longe dele. Não é fundo para quem é ansioso. Na verdade, fundo de renda variável nenhum é para quem é ansioso. Agora, se tem planos longos de aposentadoria, de, sei lá, comprar um castelo na Espanha quando se aposentar, não sei. Planos longos para vários anos, você não está nem pensando na data final, aí sim, se encaixa muito bem, porque você vai ter aí a história do fundo a seu favor, você vai ter aí a volatilidade a seu favor. Quem está saindo da renda fixa pode se decepcionar, porque está mal acostumado a ter uma garantia de dinheiro, mesmo que seja um pingadinho. Tem mês que você vai ver o negócio em queda, então você pode passar mal, pode ter aí umas palpitações a mais no peito, e isso vai te deixar bem decepcionado. E quem aplica e esquece o investimento pode ter uma boa experiência. Vou ter entre aspas o quê? Porque esquecer o investimento é o quê? Esquecer que ele existe? É largar ele de lado? Não, não é, porque uma vez eu comentei isso, a pessoa ficou furiosa no comentário. Quando eu falo que eu compro e esqueço uma ação, não é que eu larguei de lado, não estou acompanhando. É porque eu não estou preocupada com ela. Se você compra e só vai ver no mês que vem para poder aportar mais, né, você está convicto aí do valor do fundo, do valor das empresas, você aporta e deixa lá e confia que vai dar certo, entendeu? Você ficar olhando parece que diminui a rentabilidade. Então, renda variável, não fica olhando não. Confia no gestor, confia nas empresas que você comprou, que é melhor para você. Nós, simples CPFs, se ficarmos olhando o dia todo, corre o risco de fazermos besteira, de vender na baixa, ou vender fora do horário, ou, sei lá, ou comprar aquilo que não presta. Então, é melhor você separar dias do mês para você fazer isso, e de preferência para aportar, e fica evitando ficar olhando para vender, porque é um negócio que te prejudica muito. Certo, pessoal? Foi só um compilado aqui. Eu tentei não reinventar a roda aqui, só mostrar mesmo as informações que eu acho que são importantes para vocês. Se eu falei alguma besteira, eu peço desculpas. Vocês estão convidados nos comentários a darem suas opiniões, falarem um pouco sobre o que a gente comentou aqui, também dar sugestões de fundos. É um fundo que eu gostei bastante, estou pensando em entrar nele, não entrei, sendo sincero com vocês, mas estou pensando em entrar. Então, comenta aí, vai ser bem interessante. Também podem sugerir temas para o canal, beleza? Muito obrigado por sua companhia, o vídeo já está ficando mais longo do que eu gostaria. Então vou ficando por aqui, eu fiz desse vídeo tem algumas recomendações, meu nome é Elias Ribeiro, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Um grande abraço.